Ok, vou colocar a apresentação. Pessoal, eu só peço que alguém ligue o microfone aí e fale para o professor que vocês estão vendo a apresentação no PowerPoint. Faz favor. Estamos vendo a apresentação do PowerPoint. Ok, brigadão. Então vamos começar nossa aula, pessoal. Então, bom dia a todos. O vidinho só para marcar o início. Ok, modelos atômicos, aula 14. Pessoal, vamos fazer uma pequena leitura, uma pequena revisão do início da nossa última aula sobre modelos atômicos. O primeiro modelo que o professor destacou é o modelo de Demócrito e Leucipo. O que vocês têm que saber sobre Demócrito e Leucipo? Que eles criaram a palavra átomo, e átomo, na realidade, os modelos atômicos dessa época tentavam explicar o quê? A constituição da matéria. Então, Demócrito e Leucipo, através da base filosófica, definiram que a matéria seria indivisível, né? E indivisível em grego, eles eram gregos, é a palavra átomo, onde A é não e tomo partes. Então, toda vez que falar sobre Demócrito e Leucipo, sempre na questão vai ter o item base filosófica e a palavra átomo, indivisibilidade da matéria, ou seja, que a matéria é não divisível. Isso é Demócrito e Leucipo, isso há 450 anos antes de Cristo. Vamos se passar 2000 anos, e aí nós vimos, na nossa última aula, o nosso segundo modelo atômico, que é o modelo de Dalton. A gente vai ver vários modelos, e uma coisa que vocês têm que saber, qual é o modelo de cada cientista. Do modelo de Dalton, é o modelo bola de bilhar. 1810, né, 1808 é o período aí de Dalton, principalmente, tá? Embora eles, durante vários anos que eles fazem todos os seus experimentos e criem seus postulados, tá? Então, como padrão aí para vocês está em 1808. Então, modelo de Dalton, modelo bola de bilhar. E o que vocês têm que saber sobre o modelo de Dalton? O modelo de Dalton é o quê? O átomo seria uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, que elementos iguais teriam que tamanhos iguais, massas iguais, e elementos diferentes teriam massas diferentes. Além disso, elementos diferentes, ao se unirem, digamos assim, formariam substâncias diferentes. Aí vem na próxima lâmina, aqui está a revisãozinha das características do modelo de Dalton. Ou seja, a matéria é dividida em partículas indivisíveis, indestrutível. Isso geralmente vem nas alternativas, no exercício. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos entre si, apresentam a mesma massa, a mesma propriedade. Os átomos de elementos diferentes possuem massas e propriedades diferentes, que são diferentes. E os compostos, quando se formam, ao se combinarem, relacionam uma relação constante e proporcional. Basicamente, está se baseando em dois cientistas, um chamado Proust, lei das proporções constante, e outro que é o pai da química, Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Okay? Então, primeiro modelo Demócrito-Leucipo, bases filosófica, definição que a matéria é indivisível. Agora, com o modelo de Dalton, tá? A matéria continua, reparem, a matéria ainda continua indivisível, A diferença do modelo de Dalton para o modelo de Demócrito-Leucipo é que no modelo de Demócrito-Leucipo é base filosófica, aqui já é base experimental. Por que base experimental? Porque ele se baseou em experimentos de outros cientistas para definir que o átomo seria indivisível, que o átomo seria indestrutível, que elementos idênticos têm a mesma massa. Ok, pessoal? Então, são os dois modelos atômicos que nós vimos na nossa última aula. Agora, nós vamos começar a ver os outros modelos atômicos. Só não se esqueçam, modelo de Dalton, vou marcar de novo aqui para você se lembrar. Mas é um modelinho que geralmente a gente se lembra. Ó, modelo de vermelho, fala sério, Gabriel. Vou botar uma outra cor aqui, bonitinha.
azul. Modelo de Dalton, bem riscadinho aqui, é o modelo bola. Vamos voltar até para a outra lâmina, para vocês não se esquecer. Ó. Modelo de Dalton é o modelo bola de bilhar. Ou seja, o átomo seria uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Ok? Então tá. Agora vamos para mais um modelo atômico. Pulamos de 1808 para 1897, chamado modelo de Thomson. Então, toda vez que falar sobre Thomson, vocês têm que se lembrar do modelo pudim de passa. E por que é um modelo pudim de passa? Porque a explicação de Thomson para definir o que seria o átomo, ele é parecido como se fosse um pudim de passa, onde é uma esfera positiva, e geralmente o exercício aparece assim, ó, incrustado de elétrons. Ó, incrustado de elétrons. Tá? Então, falou sobre Thomson, falou sobre o modelo pudim de passas, e se falou sobre Thomson, nós temos que saber o quê? Que Thomson é o pai do elétron. Foi ele que descobriu o elétron. A gente vai ver o experimento, como é que ele descobriu elétrons. Outra coisa que eu quero destacar para vocês, nessa parte da matéria, nós vamos entender um pouquinho mais o núcleo do átomo, que tem prótons, nêutrons, e a eletrosfera, onde se localiza o elétron. Como é que eles definiram a estrutura atômica? A gente vai estar caminhando na história para saber como é que a gente sabe que hoje o núcleo do átomo tem prótons, tem nêutrons, e ao redor tem os elétrons, tá? Então, através de Thomson, a gente já descobre, lá em 1897, a presença de elétrons. Bom, vamos fazer uma leitura aí sobre Thomson. Com base em raios catódicos, a gente já vai ver o que é esses raios catódicos. Por volta de 1897, Joseph John Thomson desenvolveu um novo modelo, propondo que esses raios poderiam ser analisados como sendo um feixe de substâncias abastecidas por energia elétrica negativa. Assim, usando-se campos magnéticos e elétricos, era possível compreender a interação carga-massa, conhecido como modelo pudim de passas. Então, conhecido como modelo pudim de passas. Modelo de Dalton, modelo bola de bilhar. Modelo de Thomson, modelo pudim de passas. Esse foi o primeiro a apontar a divisibilidade do átomo. Opa! Olha só. Demócrito Leucipo e Dalton, a matéria é indivisível. Aqui agora já começa a matéria a ser classificada como divisível, ó, núcleo, uma esfera positiva, incrustada de elétrons. Então, esse foi o primeiro a apontar, ou seja, Thomson foi o primeiro a apontar a divisibilidade do átomo, que, segundo seu criador, é um conjunto formado por partículas positivas, pesadas, conhecida como prótons, tá? Nessa época não se tinha ainda conhecimento de prótons, e partículas negativas, leves, os elétrons. Tá? E vamos seguir. Bom, pessoal, nessa lâmina aqui, eu vou explicar como é que Thomson descobriu os elétrons. Na realidade, para ele descobrir os elétrons, que antigamente era chamado de... Ele chamou de raios catódicos, a gente vai ver por que ele chamou isso de raios catódicos. Ele usou uma ampola de Kruger. Kruger foi o cara que inventou essa ampolinha. Vocês estão vendo aqui a imagem à direita, tá? Isso a gente chama de ampola de Kruger. E o que essa ampola de Kruger tem como característica? Olha o desenho esquerdo, aqui nós temos o cátodo, tá? Que é o polo negativo, tá? E embaixo, repara, o ânodo, que é o polo positivo. Ligou-se isso na tomada. Outra coisa, né? Embora que seja de uma forma simplificada, o que se sabe? Se sabe que os gases não têm a capacidade de conduzir a corrente elétrica, se tem esse conhecimento, tá? Na época se tinha esse conhecimento. Então, o que essa ampola de Kruger tem como característica? Eles faziam uma variação da temperatura, da pressão, diminuía a temperatura, não. Eles diminuíam a pressão, tá? E através da diminuição da pressão, e ligavam na tomada, realizavam descarga elétrica, e aí sim se conseguia fazer com que ocorresse que o gás conduzisse a corrente elétrica. Então, vamos analisar esse experimento. Repare que nesse exato momento está ligado na corrente elétrica, e cátodo, que é o polo negativo, ele está se movimentando, e vai se movimentando, tá? Mas o que se verifica? O que
que experimento ele faz para identificar que esse feixe luminoso, ó, repara aqui na imagem ao lado, tem um feixe luminoso aqui, ó. E repara que ele está colocando aqui uma plaquinha, ó, uma plaquinha, e ao aproximar essa plaquinha do feixe, repare que o feixe luminoso ele vai se afastando. O que sabia na época? Que cargas, e hoje também sabe, né? Que cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais diferentes se atraem. E repare que ao aproximar essa plaquinha, o que acontecia com o feixe? Ó, ele se afastava. E repare que na imagem ao lado, nós temos aqui, ó, como se fosse uma plaquinha positiva e aqui uma plaquinha negativa. E repare que esse feixe luminoso está sendo atraída para que plaquinha, ó, para a plaquinha positiva. Então, o que se definiu? Ora, sabe-se que carga de sinais contrários se atrai. Significa que esse feixe luminoso, né, que são os raios catódicos, são atraídos pela plaquinha positiva, né, carregada positivamente. Então, ele definiu, ou seja, esses raios catódicos, por serem atraídos pela plaquinha positiva, esses raios têm carga negativa. E através desse experimento, ele criou os raios catódicos, ele identificou os elétrons, que inicialmente chamou os elétrons de raios catódicos e futuramente foi chamado de elétrons. Ok, pessoal? Então, toda vez que falar sobre Thomson, nós temos que saber que ele é o pai do elétron, foi ele que descobriu o elétron, e que seu modelinho atômico é o modelo pudim de passas, que é, e esse é o seu conceito sem saber, que é uma esfera positiva incrustada de elétrons, ou seja, cheia de elétrons. Vamos em frente. E agora nós entramos em mais um modelo atômico. Vamos lá, vamos recapitulando. A repetição leva à perfeição. Primeiro modelinho atômico, modelo de Demócrito, né, base filosófica, a criação da palavra átomo, ou seja, a matéria é indivisível, indestrutível. Passou-se 2000 anos, basicamente em 1808, nós temos Dalton, que é o modelo bola de bilhar, onde a matéria ainda é indivisível, ela é indestrutível, ou seja, através do experimento de Dalton, tá? Onde o átomo seria o quê? Uma bola de bilhar, né? Bola de bilhar porque a bola de bilhar ela é maciça, né? E ele definiu que o átomo seria também indivisível, indestrutível, ok? E agora nós vimos o nosso terceiro modelo atômico, que é o modelo pudim de passas, que é o modelo de Thomson. E toda vez que falar sobre Thomson, vocês têm que saber que é o pai do elétron, ou seja, que ele descobriu os elétrons, e geralmente o exercício pode colocar essa parte aí dos raios catódicos, do experimento da ampolinha de Kruger. Ok? Bom, pessoal, outra coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, clica aí no fonezinho de ouvido, professor, por que isso? Por que aquilo? Tá? Então, vamos lá. Próximo modelo atômico, o modelo de Rutherford. Pessoal, esse é o cara, tá? Ou seja, você repare que no início da minha aula eu coloco ali, ó, aquele videozinho ali dos átomos se movimentando. Aquele ali é o modelo de Rutherford, que é o modelo planetário, o modelo do sistema solar. Então, vamos falar agora em Rutherford. Estamos aí em 1911 e vamos entender o experimento de Rutherford e o que ele definiu nos seus postulados. Ou seja, o que ele definiu, o que seria o átomo. Então, para desenvolver seu modelo atômico, Rutherford realizou experiências com partículas alfa provenientes de uma amostra, de polônio em um elaborado experimento conforme a ilustração a seguir. Então, pessoal, vamos entender inicialmente o experimento de Rutherford para depois saber como é que é o modelo atômico de Rutherford. Então, o que ele fez? Ele pegou um bloco de chumbo e dentro desse bloco de chumbo colocou um elemento radioativo, polônio. Tá? E permitiu, na verdade ele orientou, tá, a radiação. E essa radiação, ela tem uma partícula chamada partícula alfa, e a partícula alfa, que é esse símbolo aqui, tá? Você vai ver mais isso em química nuclear. Ela tem como característica, ela é o quê? Positiva.
ela aqui, repare que tem uma abertura, significa que ele orientou esse feixe de partícula alfa, tá? E ele fez com que essa partícula atravessasse uma finíssima lâmina de ouro. Tá? Aqui, repare que tem uma folha de ouro. Tá? E ao redor dessa folha de ouro, ele colocou um anteparo de sulfeto de zinco, que tem como característica, na presença da radiação, brilhar. E o que ele verificou nesse experimento? Ele verificou que a maior parte dos feixes da radiação, da radiação, atravessavam a lâmina, a maior parte atravessava. E que uma pequena parte batia e era ricocheteado. Pessoal, essa palavra ricochetear aparece em alguns exercícios. Então, ou seja, através do experimento Rutherford, vem lá no exercício, através do experimento Rutherford, ele verificou que ao emitir uma partícula alfa, ao atravessar uma finíssima lâmina de ouro, a maior parte da radiação atravessa a lâmina de ouro, né? Mas uma pequena parte, ela é o quê? Ricocheteada. Então, ricocheteado significa que bateu na lâmina de ouro e voltou, mas uma pequena parte. E o que Rutherford analisou, né, e criou teorias do que seria o átomo? Ele definiu que o átomo seria o quê? Seria um núcleo extremamente pequeno e positivo. E teria um grande espaço vazio, que seria o local onde se localizavam os elétrons. E por que ele definiu, claro que ele fez cálculos matemáticos, e por que ele definiu que o núcleo do átomo é pequeno e positivo? Porque uma pequena parcela batia da radiação positiva, que é a partícula alfa, batia e retornava. E a maior parte atravessava. Então, ou seja, essa maior parte atravessava, passava onde? Lá na eletrosfera, ou seja, a radiação passava tranquilo. Aonde tinha um núcleo ali que era positivo, cargas sinais iguais, se repele. Então, a radiação batia no núcleo positivo, positivo com positivo se repele, retornava, era ricocheteada. Mas a maior parte atravessava. Então, esse foi o experimento de Rutherford. A gente vai ver a característica do modelo atômico e o seu modelo atômico propriamente dito. Mas tem um texto aí que o Gabriel vai ter que ler com vocês. Ok? Vamos lá, devagarzinho sempre. Vamos relacionar o modelo de Rutherford com o resultado do seu experimento. A ideia de um núcleo pequeno justifica o grande número de partículas alfa que atravessa a folha de ouro sem sofrer desvio. Além de pequeno, o núcleo deve ser positivo, ou seja, essas seriam as conclusões de Rutherford, o que justifica as poucas partículas alfas positivas que se desviam. Esse desvio ocorre por repulsão entre a partícula alfa e o núcleo, ambos com cargas elétricas de mesmo sinal. A análise dos ângulos de desvio forneceu preciosas informações que foram posteriormente usadas em várias determinações nesse mesmo núcleo. Esse modelo de átomo nucleado justifica também as poucas partículas alfa que não atravessaram a folha de ouro e voltam impedidas pela grande massa concentrada, o núcleo. Com o experimento de Rutherford, demonstrou-se que o átomo é constituído em grande parte pelo vazio, um pequeno núcleo que concentra praticamente toda a massa em uma grande eletrosfera, muito difusa e praticamente sem massa. Pessoal, sobre o modelo de Rutherford. Claro, você tem que saber que é o modelo planetário e do sistema solar. Mas sobre Rutherford, o que vocês têm que saber? E para matar qualquer exercício, o professor está te ensinando aqui para você ter o conhecimento da química. Mas, ao mesmo tempo, ele está também te preparando para as provas, que em breve vai ter as avaliações. E quando falar sobre modelo atômico, o exercício fala o quê? Fala sobre núcleo pequeno e positivo. Se falou sobre núcleo pequeno, positivo, denso, pronto, é Rutherford. Geralmente você vai matar aí quando falar núcleo pequeno e positivo. Realmente, os meus alunos não erram questões de modelos atômicos quando o assunto envolve Rutherford. Tá? Bom, vamos lá, vamos para os postulados, vamos para as conclusões de Rutherford. Bom, o átomo não é maciço, apresentando mais espaço vazio do que preenchido. Pessoal, tem questões que vai falar assim, ó, que o núcleo do átomo é de 10.000 a 100.000 vezes maior que o raio do átomo. Isso é verdade, tá? Então vai ter exercício, e se exercício fala assim, 10.000, 100.000 vezes
que o núcleo é 10.000, 100.000 vezes menor que o raio do átomo, esse item, tá, está correto. Então, o átomo não é maciço, apresentando mais espaço vazio do que preenchido. A maior parte da massa do átomo se encontra em uma pequena região central, núcleo, dotada de carga positiva, onde estão os prótons. Embora que a gente vai verificar que ele não é, na verdade não foi ele que definiu que estaria ali os prótons, tá? Ele apenas sugeriu que estariam ali os prótons, tá? Embora que ele tenha descobrido as cargas positivas, os prótons, a gente vai verificar que um outro cientista que realmente, através de cálculos, vai definir aí a massa do próton. Mas ele pode dizer que ele definiu o quê? Que o átomo possui um núcleo pequeno e positivo. Bom, os elétrons estão localizados em uma região ao redor do núcleo, chamado de eletrosfera. Então, repare que a definição de eletrosfera, Rutherford. Esse modelo ficou conhecido como modelo do sistema solar, em que o Sol seria representado pelo núcleo e os planetas pelos elétrons ao redor do núcleo na eletrosfera. Então, vamos lá, modelo de Rutherford, modelo planetário ou modelo do sistema solar. Deixa eu ver a próxima lâmina, que eu não lembro. Tá, aqui tá, botei. Tá? Vamos aí, ainda continuando no modelo Rutherford. Repare aqui na imagem ao lado, não, na primeira imagem à esquerda. Nós temos aqui ó, um núcleo pequenininho, tá? Em relação à eletrosfera. Ó. Em relação à eletrosfera. O núcleo é pequenininho e positivo. Bom, por que o modelo de Rutherford é o modelo planetário? Repare que está aqui, ó, seria o Sol e ao redor estaria quem? Os planetas, tá? Então, o modelo planetário é o sistema solar. Por quê? Porque os planetas se movimentam, ou seja, ao redor do Sol. E aqui está a representação clássica do modelo de Rutherford, que é ali é o início da aula do professor Gabriel. Né? Ou seja, nós temos aqui um núcleo, que nós já sabemos que aqui nós temos prótons e nêutrons, né? E ao redor está lá os elétrons se movimentando, né? Se movimentando, tá? Então, aí nós temos modelo planetário, modelo sistema solar, é o modelo Rutherford. Professor, repete. Repete todos os modelos. Vamos lá, primeiro modelo de Demócrito-Leucipo, base filosófica, divisão da matéria, criação da palavra átomo. Segundo modelo de Dalton, modelo bola de bilhar. Terceiro modelo de Thomson, modelo pudim de passas, uma esfera positiva, incrustada de elétrons, cheia de elétrons. E agora o modelo de Rutherford, que é um modelo planetário, que também pode chamar modelo do sistema solar. Aqui está, ó, com base no experimento de Rutherford, ainda foi possível verificar que o raio do núcleo é cerca de 10.000 vezes menor que o raio do átomo. Ok? O que o professor sente é a falta de poder olhar para vocês e geralmente quando eu estou explicando a matéria, é simplesmente o fato de olhar para vocês, eu identifico se vocês estão entendendo ou não. Aqui eu estou olhando para a tela do computador e pô, será que vocês estão entendendo? A gente supõe que sim, tá? Mas, repito, clique no fonezinho aí, professor, não estou entendendo alguma coisa. Fique à vontade. Bom, dando sequência, nós vamos para mais um modelo atômico. Não são tantos assim, mas são vários, tá? Não é que nem a processo de separação de mistura, que são muitos processos. Rapidamente a gente já encerra esse assunto, tá? Embora seja aí vários modelos atômicos, e a gente não vai ver todos, não, a gente vai ver aí os que geralmente aparecem nas provas, são os mais famosos. Né? Porque são muitos cientistas que definiram muitas coisas sobre o átomo. Bom, então vamos para o nosso quinto modelo, estamos em 1913, e agora a gente vai entrar no modelo Bohr, tá? É o modelo Bohr, modelo de Bohr, só que a gente vai ver que vai ter, o modelo de Bohr, em determinados momentos, é também chamado modelo de Rutherford-Bohr. Por quê? Porque Bohr foi um aluno de Rutherford. E algumas coisas não ficaram bem explicadas no modelo de Rutherford. Como assim? Bom, toda vez que um cientista faz algum experimento, né, primeira coisa, após o experimento, ele vai o quê? Vai publicar nas revistas, né, os seus experimentos. Após a publicação nas revistas,
a comunidade científica tem conhecimento do seu experimento, e ali depois começam ali as apresentações do seu modelo. E quando o Rutherford, apresentando seus modelos para a comunidade científica, alguns não acreditaram no modelo de Rutherford. E por que eles não acreditaram no modelo Rutherford? Ora, o Rutherford explicou, o átomo possui um núcleo pequeno e positivo, e ao redor existe um grande espaço vazio onde se localizam os elétrons, as cargas negativas, ali se movimentando ao redor do núcleo. Só que alguns cientistas chegaram para o Rutherford. Olha, Rutherford, eu não vou dar crédito para o teu modelo do que seria o átomo, né? Sobre o que seria a construção da matéria. Por quê? Porque se existe um núcleo positivo e ao redor se movimenta cargas negativas, e nós sabemos que cargas e sinais contrários se atraem, essas cargas, ao estarem se movimentando ao núcleo do átomo, seriam atraídas, o átomo iria explodir e não existiria matéria. E como nós sabemos, a matéria existe de tal forma que nós estamos aqui. Então, nós não vamos dar crédito aí para o teu modelo, né? Embora que Rutherford tenha dado algumas explicações lá superficiais, ele não conseguiu aí mostrar cientificamente por que os elétrons não eram atraídos para o núcleo. Agora, depois de Rutherford, vem o Bohr, que é o aluno de Rutherford, e ele vem aí para preencher essa lacuna e complementar aí o modelo de Rutherford. Então, vamos entender o modelo de Bohr, que é o mesmo modelo de Rutherford. Por quê? É o modelo planetário e é o modelo do sistema solar. É o mesmo modelo atômico. A única diferença é que Bohr fez outros experimentos que concluíram aí o modelo de Rutherford. Tá? Então, é o mesmo modelo. Modelo de Bohr, tá? Que a gente vai ver na próxima lâmina. Deixa eu ver aqui, ó. O modelo de Bohr, tá? Então, o modelo de Bohr é o mesmo modelo de Rutherford Bohr, só que é mais, ele acrescenta mais informações ao modelo de Rutherford. Bom, estamos em 1913, vamos entender o modelo de Bohr. Bom, vamos fazer a pequena leitura. Elétrons descreve órbitas circulares ao redor do núcleo sem perder ou absorver energia. Quando os elétrons recebem energia, salta para uma outra mais afastada, mais energética. Quando retorna, libera energia em forma de luz, chamado fóton, luz-fóton, tá? Pessoal, agora a gente vai entender o que o professor leu de uma forma rápida. Olha só, o que vocês têm que saber? E isso vem em termos de texto, isso vem em forma de exercício, tá? Quem for fazer um resuminho no caderno, o que vocês têm que se destacar? Essa partezinha, vou marcar aqui. Essa parte é extremamente importante. Só vai marcar depois, tá? Na verdade, tu marca depois no teu PDF, no teu caderno. Isso aqui é importante, porque ó, quando o elétron recebe energia, salta para outra mais afastada. Vamos entender no desenho. Tem um elétron, não sei se na próxima imagem não está... Aqui, essa imagem que vai estar melhor. Olha só, aqui um elétron está recebendo energia, ó, ele vai receber uma energia, e ao receber uma energia, ele vai pular para uma camada mais afastada. Ó. Então, essa é a primeira. Ó. Os elétrons podem saltar de um nível para o outro, mais externo, desde que absorva energia. Então, voltando para a próxima lâmina. Voltamos para a lâmina anterior. Então, quando o elétron recebe energia, ele salta para uma camada mais externa. Só que ele não pertence a essa camada. Ele vai retornar para essa camada. Bom, quando ele recebeu uma energia, pulou para uma camada mais externa. Quando ele retorna para sua camada de origem, ele libera essa energia. Ele vai liberar essa energia na forma de cores. Tá? Então, reparem no desenho, aqui ao lado, e vai ter aqui ó, a representação do espectro de linhas. Tá? O que é espectro de linhas? Ele define a frequência de onda, né, daquela cor. Então, no primeiro nível, vai ter uma frequência de onda. No segundo nível, vai ter... O que é nível? Repare que nós temos aqui... Em breve, o professor vai colocar para ti a distribuição eletrônica. E aí vai falar, tem lá o núcleo, né, tem lá a camada K. Vocês já viram isso lá no nono ano? Camada K, L, M, N, O, P, Q. Né, tem a camada 1,
Tá aqui, camada 1, camada 2, 3, 4, 5. Isso são chamados níveis de energias, as camadas eletrônicas. Cada camada dessas tem uma determinada frequência, uma determinada energia. E quando um átomo recebe uma energia, ele pula para uma camada mais externa e retorna para sua camada de origem, liberando uma frequência de onda. Ou seja, cada frequência caracterizada por quê? Por uma cor. Então, o que vocês têm que saber sobre o modelo de Bohr? Né? Que também pode chamar modelo Rutherford. Modelo de Bohr, mas quando falar sobre cores, é Bohr, tá? Modelo de Bohr. Vai vir lá, Bohr, só Bohr. Né? Então, ou seja, você tem que saber o conceito. Quando o elétron recebe uma energia, salta uma camada mais afastada e retorna para sua camada de origem, liberando essa energia na forma de cores. Tá? Então, deixa eu apagar aqui. Vamos para a próxima lâmina que vai complementar. Tá? Então, professor, separou essa lâmina aqui. Ó. Recebeu uma energia, pulou com uma camada mais externa. Depois vai retornar para sua camada de origem, liberando fóton, liberando cores, luz. Ok? Vamos lá. Os elétrons podem... O professor vai ler aqui o item 4. Os elétrons podem saltar de um nível para o outro mais externo, desde que absorva uma quantidade bem definida de energia, chamado quantum de energia. Falou quantum de energia, estamos falando de Bohr. Tá? Item 5 aqui, ao voltar ao nível mais intenso, o elétron emite um quantum de energia, uma forma de luz de cor bem definida de outra radiação eletromagnética, chamada de fóton. Tá? Bom, o que nós temos que saber também? Repare que essa setinha aqui, ó, energia crescente. Tá? Quanto mais afastada for o nível de energia, tá? Mais energético ele é. Tá? Ok. Então, por enquanto, o modelo de Bohr, tá? Também para chamar modelo de Rutherford, mas geralmente o exercício coloca modelo de Bohr. Vocês têm que saber isso. Que o átomo recebe, a palavra é... Como é que o exercício geralmente aparece? E troca. E troca a palavra recebe, tá? Para a palavra libera. Então, vocês têm que saber que o átomo recebe uma energia, pula para uma camada mais externa, mais energética, e retorna para essa camada, liberando energia na forma de fóton, na forma de cores. E toda vez que falar sobre cores, é Bohr. Né? E aqui está os geralmente experimentos que falam sobre Bohr. Repare que aqui até fiz questão de retirar o Rutherford, né? Que é o modelo Rutherford, porque ele complementou o modelo de Rutherford com seus experimentos. Por quê? Por que era o modelo de Rutherford? Porque, olha só, o que o cientista fala sobre o modelo Rutherford? Ora, Rutherford, se os elétrons estão se movimentando, aqui ao redor do núcleo, ó, elétrons cargas negativas vão ser atraídos para o núcleo, pum, explode o átomo. Só que o Bohr vai definir nos seus postulados que quando os elétrons estão se movimentando na sua camada, eles não perdem e não ganham energia. E como eles não perdem e não ganham energia, eles não são atraídos para o núcleo do átomo. Então, ou seja, o Bohr ele complementa o modelo do Rutherford por órbitas quantizadas. Ou seja, quando os elétrons estão se movimentando ali na sua rua, na sua quadra, ele não vai mudar. E como ele não muda, né, ele mantém com a mesma energia, ele não é atraído pelo núcleo do átomo. Então, Bohr aperfeiçoa o modelo de Rutherford, porque ele define que as órbitas são quantizadas, que quando os elétrons estão se movimentando na sua camada de origem, não perde, não ganha energia, e por isso não é atraído para o núcleo do átomo. Bom, agora, falou sobre Bohr, está falando sobre cores. Tá? Vou botar dois exemplos para vocês, tá? Que é o teste da chama e os fogos de artifício. Realmente fala sobre fogos de artifício, mas também tem muitas questões falando sobre teste da chama. Tem questões falando sobre a água do arroz, que tem o sal, que é o cloreto de sódio, que a água, ao vazar pela panela, cai no fogo e o fogo muda de cor. Então, falou mudança de cor, estamos falando de Bohr. Então, pessoal, olha só. Dependendo do sal, tá? Ele vai liberar uma forma de frequência
que, dependendo da frequência, são as cores, assim que a gente enxerga as cores, é a frequência, a frequência da onda. Então, repare que nós temos aqui, ó, cloreto de potássio, tá? Todos esses nomezinhos vocês vão ter que, em breve, saber dar o nome. Quem não sabe, né, vai ter que aprender, vocês vão aprender, tá? Nós vamos ver estudar ácidos, bases, sais e óxidos. Então, aqui nós temos o cloreto de potássio, o nitrato de chumbo, o cloreto de bário, aqui é a corzinha do cloreto de bário, o sulfato de cobre, corzinha do sulfato de cobre, o ácido bórico, ácido boroso, desculpa, não é bórico, ácido boroso, o bórico teria que ser um 4 aqui, ó, a corzinha do ácido bórico, o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, que quando cai na panela, quando a água vaza, a água com sal vaza escorre, vaza não, escorre pela panela, cai no fogo, ó, fica um laranjado mais intenso, o cloreto de estrôncio e, por fim, o cloreto de lítio. Então, falou em cores, estamos falando no modelo de Bohr, porque dependendo da energia que o fogo aí fornece para o sal, dependendo do sal, ou seja, nesse exato momento, o fogo está fornecendo energia para os elétrons estão se movimentando e eles estão retornando para a sua camada. Por isso que dá essa cor, cada substância tem uma certa frequência, uma certa energia, e vai liberando essa energia em frequências de ondas diferentes, por diferentes cores. E o exemplo mais tradicional, do modelo de Bohr são os fogos de artifícios. Como é que funciona o fogo de artifício? Bom, tem lá o foguete, dentro do foguete tem sais, diferentes sais, que nós já vimos aqui, ó, cada sal ele caracteriza uma determinada cor, então dentro daquele foguete tem sais, e claro, e pólvora, tem ali o palito de fósforo, que estou dizendo individual, né? E tem um palito de fósforo, a gente coloca, acende o palito, vai queimar essa pólvora vai empurrar esses sais para cima, e quando os sais estão subindo, vamos fazer aqui o desenho do foguete. Ó. Quando está subindo, o que significa? Os elétrons estão recebendo energia, estão pulando para uma camada mais afastada. Quando ocorre aqui, ó, a explosão e a liberação de cores, significa que é um momento onde os elétrons estão retornando para sua camada de origem, e quando retornam, liberam essa energia na forma de cores. Né? Essa explicação aí é a explicação mais tradicional para o modelo de Bohr. Tá? Então, falou em cores, falou em teste da chama, falou em fogo de artifício, falou sobre água com sal, tá? Modelo de Bohr. E qual é o modelo de Bohr? É o mesmo modelo de Rutherford, né? É o modelo planetário e o modelo do sistema solar. Bom, pessoal, na nossa próxima aula, nós vamos concluir os modelos atômicos, onde a gente vai falar sobre James Cladis Quark, onde vai descobrir o nêutron, ok? Mas isso vai ser na nossa próxima aula, nosso tempo aí tá acabando, nós temos mais 1 minuto de aula, então o professor vai concluir a aula de hoje com o modelo de Bohr. Então, vimos até o exato momento, né? 5 modelos: modelo de Demócrito-Leucipo, modelo de Dalton, modelo bola de bilhar, modelo de Thomson, modelo pudim de passas, modelo de Rutherford, que é um modelo planetário ou de sistema solar, onde o núcleo é pequenininho e positivo, e ao redor existe um grande espaço vazio chamado eletrosfera, e agora o modelo de Bohr, que são órbitas quantizadas, que é o mesmo modelo de Rutherford, que é o modelo planetário e o modelo do sistema solar. Ok? Bom, pessoal, a nossa aula hoje foi modelos atômicos. A próxima aula, acredito que a gente conclui esse assunto, aí depois vai vir distribuição eletrônica, ou seja, um S2, 2S2, 2P6, né? O professor vai tentar ver como é que eu posso organizar para a gente trabalhar a montagem da distribuição eletrônica. Ainda tem que esquematizar isso aí, mas sempre tem solução para tudo nessa vida, né? Então, a nossa aula é isso, tá? Sobre modelos atômicos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta rápida, fique à vontade.
Não? Tudo bem? Então, pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Lembrando, essa aula vai estar num prazo máximo de 24 horas no portal, tá? E em seguida eu vou disponibilizar para ti o PDF da aula. Abraço, tchau, tchau.